doutora Adalberta botou essas fotos do Pilates dela no Instagram, eu mandei uma mensagem, tu tá louca? Tu vai te quebrar fazendo isso. Não, realmente a gente aprende, a gente precisa com orientação. Então, agora a gente está conversando de uma doença que é de altíssimo custo em todos os sentidos. É o custo para o tempo do diagnóstico, é o custo da vida perdida do nosso paciente em casa, com diarreia, sem viajar, sem programar. Então, a qualidade de vida fica extremamente debilitada. O custo dos exames para fazer o diagnóstico são exames caros, a ileocolonoscopia é um exame caro, difícil acesso. Eu fiz um levantamento lá no Rio Grande do Sul, a lista de espera são 17 mil pacientes que estão esperando, o tempo médio é 3 anos, às vezes, no SUS, para chegar a fazer uma ileocolonoscopia. O custo, vocês estão vendo, dos remédios. Então, existe no Brasil, desde em torno do ano 2000, o PCDT. O que é isso? São protocolos de diretrizes clínicas terapêuticas. Isso é feito pelo SUS e foi a ABCD que colocou as doenças inflamatórias no rol dos medicamentos para serem distribuídos no SUS há 27 anos atrás. Então, vocês veem que a gente carrega realmente uma história de muitos benefícios para esses nossos pacientes. Então, foi o Dr. Flávio que conseguiu ir a Brasília, no Ministério da Saúde, e dizer, olha, essa doença é crônica, é incurável, de alto custo, e nós precisamos ter medicamentos padronizados. Então, eu convido vocês a entrarem, é aberto esse site do PCDT, porque as páginas iniciais, eles falam de toda a doença, a classificação, tudo que vocês estão vendo, e ali vocês vão ter ideia de tudo isso que vocês estão vendo aqui, num protocolo feito pelo SUS. Então, eu gostaria muito de convidar a doutora Marília, que é gastroenterologista, também especialista em ultrassom, é a corresponsável pelo ambulatório de doença inflamatória intestinal, também aqui do Hospital Universitário, e é médica analista da equipe multidisciplinar das farmácias cidadãs do Espírito Santo. Muito obrigado, Marília. Agora tu nos ensina o que é o PCDT. Obrigada, doutora Marta. Boa tarde a todos. Prometo que eu vou tentar me ater ao tempo. Eu sei que já deve estar todo mundo um pouquinho cansado, o lanche já está servido ali fora, então eu prometo ser breve. Ainda mais um assunto que todo mundo falou um monte de coisa interessante, às vezes pode parecer um pouco maçante, mas é um fator limitador o acesso ao tratamento, então acho que é importante a gente saber também sobre esse assunto. Só para eu poder guiar a minha fala, quantos aqui não são médicos? Bastante gente, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui algumas informações são um pouco direcionadas para o médico, mas é uma informação que é importante que todos saibam, porque todo mundo participa desse processo. O médico não trata sozinho essas doenças e a gente não garante sozinho o acesso a tratamento desses pacientes. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui a história de um caso, eu vou tentar passar para o lado de cá, até para não virar um picolé, que o ar-condicionado ele está bem gelado. Um homem de 60 anos que tinha um quadro de diarreia e dor abdominal, fez uma colonoscopia, tinha ulcerações ileais e recebeu um diagnóstico de doença de Crohn. Ele inicia o tratamento com azatioprina e se sentiu bem, nunca mais teve recorrência dos sintomas e nunca mais repetiu uma colonoscopia. E aí, em 2024, ele começa o acompanhamento comigo, assintomático, repete a colono e ele ainda mantinha os mesmos achados. Ele tinha ulcerações ileais, extensas, 2 centímetros. E aí? E agora? Bom, para a gente... Realmente achei que para a gente seguir, quem que decide esse tratamento agora? Basta o médico decidir, o paciente escolhe ou o sistema que define? Então, o acesso ao tratamento, ele é tão importante quanto receber o diagnóstico, porque se eu sigo todas aquelas etapas, a gente vem, traz orientação, informa vocês sobre como suspeitar, o paciente recebe um diagnóstico de forma correta, ele tem um médico que prescreve, mas ele não sabe como conseguir essa medicação, a gente também trava todo o processo. Então, a gente tem 2 formas de receber o tratamento no Brasil, pelo SUS ou pela saúde suplementar, o sistema privado, os planos de saúde. O que diferencia uma condição da outra? O que rege o tratamento pelo SUS, como a doutora Marta falou, os PCDTs, os protocolos clínicos de diretrizes e tratamento. Então, ali estão contidos todos os critérios diagnósticos, os critérios de acompanhamento, as medicações disponíveis, em que condição eu vou tratar, o que eu tenho disponível pelo SUS e como que eu vou acompanhar, quais são os critérios para acessar esse tratamento.
Pela saúde suplementar, o que rege esse tratamento, o que guia, não são esses protocolos do SUS, enquanto muitas vezes a gente utiliza dos mesmos mecanismos das comissões para o SUS para incorporar novas tecnologias também na saúde suplementar. Mas existe um rol de procedimentos, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar que organiza, que regula os planos de saúde, e eles definem por uma lista, chamada esse rol, uma lista de procedimentos em que ali estão definidos quais são as medicações e em que condições o paciente tem acesso a essas medicações. Então, as diferenças entre um e outro eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, a gente vai falar dos PCDTs. Então, nós temos o PCDT da doença de Crohn e o PCDT da colite ulcerativa. Como a doutora Marta falou, a doutora Adalberta, na verdade, né? A gente levou muitos anos para atualizar o PCDT da colite ulcerativa e agora da doença de Crohn a gente está aí também com 10 anos já quase de desatualização, 3 anos esperando publicação de novas tecnologias. Mas o que está definido ali? O fluxo de atendimento, o fluxo de dispensação, ele depende de um laudo médico bem feito. Aqui a maioria, sim, não é médico, mas todo mundo sabe. Tem muito médico que não gosta de escrever, né? Vejam quantas complexidades a gente foi falado aqui. E para o analista, o auditor que está lá, ele entender que doença é aquela através de 2, 3 linhas, uma doença de tanta complexidade, é impossível. Então, eu preciso de um laudo descritivo em que eu vou ter todas as informações e comprovação desse diagnóstico. Então, a comprovação na doença de Crohn, às vezes o paciente tem uma colonoscopia que está normal, porque a doença ela pode estar lá no intestino delgado. Eu preciso de uma biópsia, no caso da colite ulcerativa, eu fui falar do diagnóstico diferencial, então eu preciso dos exames que comprovem aquilo que está sendo falado no laudo. E termo de consentimento. O paciente ele precisa compreender quais são os riscos, benefícios daquele tratamento, isso precisa estar documentado, e a LME, que é um laudo de medicamentos especializados, que é o que vai garantir o documento de liberação para esse acesso durante 6 meses para o paciente no SUS. A gente sabe que a dificuldade de acesso ao médico também muitas vezes pode ser difícil, o paciente conseguir agendamento das consultas. Então, desde a pandemia, esses laudos têm validade de 6 meses para facilitar que o paciente consiga retornar às farmácias para dispensação, junto com o receituário médico. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa documentação. Bom, então, na doença de Crohn, os critérios de inclusão, né, o diagnóstico, o relatório médico comprovado pelo laudo, seja a colonoscopia, seja o exame radiológico. Se for, então, um paciente recebeu o diagnóstico após uma cirurgia, o laudo de biópsia, qualquer um destes, mas desde que documente oficialmente a doença, serve como diagnóstico. Então, o diagnóstico está confirmado. A escolha de tratamento no PCDT, ela leva em consideração a gravidade da doença, baseado em scores clínicos. Então, o score clínico utilizado no PCDT é o índice de Harvey-Bradshaw. Que índice é esse? O que ele leva em consideração? Alguém pode passar para mim? Acho que vocês... Isso. Esse é o índice de Harvey. Ele é um score com critérios objetivos e subjetivos. Critérios subjetivos, o paciente ele tem. Como é que ele se sente? Ele vai pontuar de 0 a 4, se ele se sente muito bem, se ele se sente razoavelmente, se ele se sente péssimo, se tem dor abdominal e a intensidade dessa dor abdominal, número de evacuações, aí a gente começa a entrar nos critérios objetivos. Número de evacuações, alteração no exame físico, ele tem manifestação oftalmológica, dermatológica, reumatológica, como aqui foi mencionado, e cada um desses pontos a gente vai somar, e aí pode passar o próximo. Se esse paciente ele tem até 4 pontos, ele é uma doença em remissão, mais de 5 a 7 pontos, doença leve, acima de 8, uma doença moderada grave. Para cada uma dessas condições, você pode passar mais uma, doença leve a moderada, a terapia convencional, como a doutora Adalberta mencionou, mesalazina, embora existam as suas controvérsias na mesalazina na doença de Crohn, mas ainda está lá no PCDT, azatioprina, metotrexato, são as alternativas. Se esse paciente tem uma doença grave, ele está dependente de corticoide, ele não consegue sustentar o controle da doença, ele vai evoluir naquele score para uma doença moderada. Então, ele falhou com a doença moderada. Isso tem que estar descrito em laudo. Ele já usou azatioprina, ele já usou metotrexato, ele precisa continuar usando o corticoide. O índice de atividade dele aumentou, o índice de atividade dele não cai, apesar desse tratamento. Ele entra nos critérios para acesso à terapia avançada, que a doutora Adalberta já mencionou. Então, a terapia biológica. Pode passar mais um? A exceção para acesso como primeira linha à terapia biológica no SUS é quando o paciente de doença de Crohn ele já se apresenta com fístula perianal.
Então, a fístula perianal tem um prognóstico de gravidade maior. Então, nesse paciente, a gente não espera ele falhar o uso da azatioprina, falhar o uso do metotrexato, a gente já inicia, o paciente já garante o acesso a tratamento de primeira linha com a terapia biológica, a terapia avançada. Isso. Agora, na colite ulcerativa, diagnóstico, mesma coisa, o laudo médico, como é uma doença que ela comete exclusivamente o reto e os cólons, o exame padrão ouro é a colonoscopia. Então, para esses casos, a colonoscopia com biópsias vai ser o exame necessário para documentação, comprovação do diagnóstico. E a classificação aqui de atividade da doença entre leve, moderada, grave, pode passar 2 vezes. Obrigada. É a classificação de True Love and Wits, que é uma classificação bem antiga, mas que ainda é muito utilizada, baseada nos critérios de número de evacuações ao dia, presença ou não de sangue nas fezes, febre, taquicardia, sinais sistêmicos de gravidade. A gente também vai pontuar e vai graduar entre leve, moderado e grave. Pode passar, por favor. Então, pode passar mais um. Nos casos de terapia leve a moderada, a gente vai tratar com salicilatos. Seja como a doutora Alberta mencionou, mesalazina é comprimido ou é supositório, enema, naquelas doenças mais distais. E aí, não responde, ele continua precisando de corticoide, acessa a terapia com imunossupressores como a azatioprina. Não responde, esse paciente ele continua grave, ele persiste precisando de corticoide, é um paciente que precisou ficar internado. Isso tudo tem que estar descrito em laudo, e aí esse paciente, então, com uma doença moderada grave, ele vai ter acesso à terapia avançada. Então, vejam que na doença de Crohn, a gente falou de terapia avançada apenas medicamentos da classe anti-TNF. Essa é a nossa espera de atualização do PCDT. Infelizmente, o PCDT, a Conitec, que é o comitê que avalia a incorporação de novos tratamentos, já recomendou, já fez uma análise extensiva e entendeu que há necessidade e é custo efetivo acrescentar outras terapias para tratar a doença de Crohn. Não adianta só a gente manter 3 medicações da mesma classe. Existem situações em que aquela linha de tratamento não resolve. Então, ela já recomendou a incorporação de outras linhas de tratamento. Até hoje, a gente ainda não tem a publicação, apesar de já ter sido recomendado, o órgão do próprio Ministério da Saúde já recomendou, mas a gente espera esse PCDT ser publicado. Então, a gente só tem anti-TNF. Diferente aqui na colite ulcerativa, pelo SUS, além do anti-TNF, que é o infliximab, a gente tem disponível também outras 2 moléculas que são de classes distintas, então preservando aí algumas diferenças e nuances de cada individualidade de tratamento. Então aqui, no próprio PCDT, mas diferenciando entre as 2 doenças, a gente já tem algumas diferenciações entre o que tem de acesso a essas terapias. Pode seguir, por favor. E aí, claro, se eu vou iniciar uma terapia avançada, terapia biológica, esse paciente ele precisa de monitoramento pré-terapia biológica. Então eu preciso entender, Brasil, nós somos um país endêmico para a tuberculose. A doutora Andréia falou aqui dos diagnósticos diferenciais, de como que a tuberculose, muitas vezes, ela pode ou falsear, ou até mesmo num paciente imunossuprimido, acontecer em conjunto com quem tem doença inflamatória. Então, por isso que é obrigatório, pelo PCDT, apresentar também esses exames antes do início do tratamento. Então, rastreio de tuberculose, rastreio de infecções virais como hepatites, HIV. Lembrando que a limitação, por que se pede também beta-HCG? Existem 2 opções de tratamento que são teratogênicas, ou seja, tem risco de malformação fetal, que é o metotrexato e o tofacitinib. Então, para essas 2 medicações, se a paciente está gestante, às vezes ela não sabe que ela está grávida, né? Então, assim, se é necessário esse exame como rastreio. Se ela está grávida, essa medicação ela é contraindicada, e aí a liberação da medicação ela não pode acontecer. Enquanto para todas as outras medicações, a terapia ela é segura, tanto na gestação quanto na amamentação. Limitações que a gente tem. O infliximab e adalimumab, apesar de fazerem parte do PCDT para a doença de Crohn, são liberados apenas para crianças a partir de 6 anos de idade. Então, tem crianças que têm esse diagnóstico em idade mais precoce e, infelizmente, pelo PCDT, não tem acesso a tratamento. E o vedolizumab e o tofacitinib, que estão disponíveis para o tratamento da colite ulcerativa, só estão liberados a partir dos 18 anos de idade. Então, na pediatria, a gente ainda enfrenta algumas limitações e dificuldades nesse cenário regulatório. Pode passar mais um? E aqui, assim, pode até adiantar, já foi falado, né, a importância da gente monitorizar. Esse papel de monitorização é feito na farmácia cidadã pelos farmacêuticos, em sua grande maioria,
para a gente acompanhar efeitos colaterais associados à medicação. Apesar de serem medicações seguras, ao longo do tratamento isso pode apresentar algum efeito colateral. Então, por isso que a cada 3 meses, 6 meses, o paciente ele tem que fazer exames laboratoriais e apresentar não só ao médico, mas existe uma equipe de farmacologia clínica que faz esse acompanhamento. Isso é uma regra exigida também no PCDT. E aqui, então, a gente começa a falar de saúde suplementar. Então, os planos de saúde também têm uma obrigatoriedade de tratamento. Isso é coisa que tem muita gente que às vezes não sabe, inclusive dentro da classe médica. Só que existe uma regulamentação diferente. O acesso a tratamento pela saúde suplementar é exclusiva para terapias avançadas por via endovenosa. Então, tratamentos subcutâneos ou tratamentos endovenosos. Terapias orais, como as pequenas moléculas, tofacitinib, upadacitinib, que a gente já tem liberado, não tem obrigação pela legislação brasileira só para oncologia, então só para medicação para tratamento do câncer, tratamento de doenças imunomediadas, por mais que sejam terapias avançadas, semelhantes a terapias biológicas, não moléculas sintéticas, semelhantes a tratamento para diabetes, hipertensão, não tem cobertura. Então, o tratamento com a terapia que a gente chama de convencional, mesalazina, sulfasalazina, azatioprina, são de liberação, responsabilidade, vamos assim dizer, exclusiva do SUS, enquanto os planos de saúde vão garantir acesso a tratamento somente para aqueles casos de doença avançada. E aí, como é que são esses critérios? Existe, então, o rol de procedimentos da ANS, e que ali a gente tem diretrizes de utilização, as chamadas DUTs. Então, dentro dessa lista de procedimentos, existem 2 tópicos, 2 diretrizes, 65.1 e 65.7, que vão definir quais são os critérios que o paciente tem que ter. Isso eu estou falando de doença de Crohn e colite ulcerativa, mas isso vale para tantas outras condições. Então, eu tenho uma anemia, que aí vou falar porque também às vezes é uma condição do paciente com doença inflamatória. Ele tem uma anemia por falta de ferro. Eu quero repor ferro por via endovenosa, porque ele tem uma doença em atividade e eu não posso dar ferro oral, não posso dar ali o sulfato ferroso para esse paciente tomar. Os planos de saúde têm cobertura obrigatória para reposição endovenosa. Como é que eu sei disso? Tem lá uma diretriz de utilização que descreve em qual condição. Paciente com anemia refratária, um paciente que tem contraindicação. Então, a gente precisa conhecer e saber desses critérios para poder garantir acesso aos nossos pacientes. Então, nessas diretrizes de utilização, a gente tem os critérios que eu vou mencionar e, da mesma forma, é necessário laudo médico, justificando, descrevendo e a comprovação com os exames, seja colonoscopia, tomografia, ultrassom, enfim, o exame que foi feito para o diagnóstico. Pode passar, por favor. Então, na doença de Crohn, o que a diretriz 65.6 fala? O paciente tem o diagnóstico comprovado, pode-se utilizar o score de atividade, o CDAI ou o índice de Harvey. Eu nem vou falar de CDAI aqui, porque é muito mais utilizado em ensaios clínicos, precisa de calcular dos últimos 7 dias, tem um algoritmo, a gente não faz de cabeça, precisa de uma calculadora, não é prático. O índice de Harvey, a gente que trabalha com isso todo dia, a gente faz de cabeça. Então, tem que ter um score de doença moderada grave, então o índice de Harvey pelo menos 8 em diante, e que tenha tido falha aquela terapia convencional. Então, usou azatioprina ou metotrexato por no mínimo 6 semanas e mantém atividade moderada. Ou usou uma azatioprina, mas teve um efeito colateral, tem uma contraindicação ao metotrexato. Nesses casos, o paciente tem garantia de acesso ao tratamento. Pode passar, por favor. Ou, assim como no PCDT, os critérios para a doença de Crohn. Na saúde suplementar, eles são exatamente iguais aos critérios de acesso na saúde pública, pelo SUS. Então, é falha terapia convencional ou presença de fístula perianal. Fístula perianal garante acesso já de início. Qual é a diferença, então? No SUS, a gente tem infliximab, adalimumab, certolizumab. Pelos planos de saúde, a incorporação de tratamento, ele é pela doença. Então, se amanhã, às 7 da manhã, surgir e for aprovada pela Anvisa uma nova droga para tratar a doença de Crohn, ela já vai entrar segunda-feira aqui no rol de procedimentos. Ela vai entrar como uma entrada automática. Não todas as medicações, endovenosas ou subcutâneas, elas vão estar com autorização automática para o tratamento de doença de Crohn. Então, eu tenho infliximab, adalimumab, certolizumab, vedolizumab, sequinumab, risankumab, tudo endovenoso está ali disponível, desde que preencha esses critérios. E para a colite ulcerativa, pode passar, por favor.
Os critérios de gravidade, aqui, assim como aconteceu no PCDT, a colite ulcerativa também, pela saúde suplementar, a gente demorou para conseguir essa incorporação. Então, os critérios de incorporação são diferentes. Na colite ulcerativa, o paciente ele também tem que ter falhado a terapia convencional. A diferença aqui é que não necessariamente precisa ter falhado a azatioprina, pode ter falhado simplesmente a mesalazina, e esse paciente mantém critério clínico de gravidade, então ele falhou. E aí, como é que eu vou descrever essa falha? Utilizando o score endoscópico, que a doutora Thaisa mencionou. Então, ele mantém um score endoscópico de Mayo maior ou igual a 2, ou seja, ele tem doença moderada, aquele score tem erosões ou tem úlceras, é uma doença moderada, ou um score completo de Mayo, que é aquele score que vai avaliar não só os critérios endoscópicos, mas número de evacuações, presença de sangramento. Então, se ele pontua também por esse score uma doença moderada, ele vai ter direito a tratamento. Quais são as opções ali? Tem a diferença. Opção de tratamento de primeira linha, infliximab, vedolizumab ou golimumab. Então, esses 3 a gente pode iniciar qualquer um deles como primeira opção. Eu tenho também outras alternativas, está lá coberto, ustekinumab, guselkumab ou risankizumab. Essas 3 antiterleucinas que surgiram mais à frente, surgiram mais recentemente, no Brasil só podem ser utilizadas pela saúde suplementar se o paciente falhou a um anti-TNF. Então, eu entendo que eu médico, entendo que essa droga é a melhor escolha para o meu paciente, pelo perfil de segurança, pelas comorbidades. Eu quero prescrever. Se ele não usou o anti-TNF antes, eu posso escrever ele, a não ser que eu tenha uma justificativa de clara contraindicação ao anti-TNF. Vamos dar um exemplo. O paciente teve um melanoma, um câncer de pele, uma contraindicação absoluta a usar anti-TNF. Aí eu consigo garantir, mas ele vai me questionar, por que não usar o vedolizumab? Então, a gente tem esses critérios, tudo isso que eu estou falando tem completamente discriminado no rol da ANS. Pode passar, por favor? E aí, só aqui uma pequena diferença para a gente concluir, uma complementação, na verdade, né? Foi falado das pequenas moléculas, tofacitinib e upadacitinib. Como eu falei, são moléculas orais, elas são tão efetivas quanto as terapias endovenosas ou subcutâneas, mas pela legislação brasileira, terapias orais não fazem parte do rol da ANS. Então, os planos de saúde não têm obrigação de fornecer. Apesar disso, no SUS, a gente tem a distribuição do tofacitinib. Só que existe um critério chamado liberalidade, em que permite uma discussão com as operadoras de saúde. É uma medicação efetiva, é uma medicação custo-efetiva, porque se a gente faz uma análise de custo, elas podem ter um custo mais interessante, vamos assim dizer, para a operadora do que as drogas endovenosas, porque além de o custo para produzir ser menor, o custo de distribuição é menor, o paciente não depende de um centro de infusão, que também pode encarecer para as operadoras de saúde, e são drogas extremamente eficazes. Então, se entende-se que isso pode ser melhor para o paciente, existe uma redução de custo, não existe uma diferença para outras terapias, ou se o paciente já usou essas outras terapias e ele não tem outra opção contemplada dentro do rol, isso basta o que? Uma negociação, uma conversa através de laudo, e essas operadoras de saúde podem entender se é benefício ou não, vantajoso ou não, e fornecer isso. A gente vem vendo uma realidade no Brasil, as operadoras abertas a essa negociação e liberando, apesar de não ser uma obrigatoriedade. O rol, ele define os critérios mínimos, mas ele não define os critérios máximos, até onde, além daquilo ali, a operadora de saúde pode ir, fica a critério deles. Então, aquela máxima, o não, a gente já tem. A gente vai atrás do sim também. Pode passar, só para concluir as mensagens finais. O acesso ao tratamento, então, ele é garantido tanto pelo SUS quanto pela saúde suplementar. O rol da ANS e o PCDT são as guias que vão nos conduzir por esse caminho. Sociedade civil e sociedade médica têm amplo direito de participação nos processos de incorporação. Então, a gente, sempre que abre propostas de consulta pública para participação, para decidir se deve ou não incorporar a participação de pacientes e profissionais de saúde é fundamental nesse processo, porque informação a gente gera acesso e o acesso ele transforma o cuidado do paciente com doença inflamatória. Obrigada, era isso que eu tinha para falar.